Prezados colegas advogados, advogadas, meus queridos estudantes de Direito, senhores e senhoras, permitam-me endereçar o meu cordial bom dia a todos, de maneira muito especial aos nossos ilustres expositores desta manhã. No mês em que completamos a celebração do Dia do Advogado, preparávamos uma Infelizmente, o quadro pandêmico ceifou esta possibilidade de nos reunirmos presencialmente num grande evento em Santa Catarina. A pandemia nos tirou essa oportunidade, mas não faltou astúcia, não faltou dinamismo, não faltou perspicácia e muita dedicação dos gestores da casa para que tivéssemos não uma conferência, mas uma verdadeira maratona de ensino jurídico de altíssima qualidade. Assim, estamos vivenciando o dia 25 de agosto, com temas que iniciaram no início deste mês de agosto e findarão na próxima semana. Por isso, rendo aqui as minhas sinceras homenagens e cumprimentos ao nosso querido presidente, Dr. Rafael de Assis Horne, presidente da OAB de Santa Catarina, a doutora Cláudia Prudêncio, presidente da CAASC, ao nosso amigo e parceiro nessa jornada, querido Marcos Vinícius Borges, digno diretor da Escola Superior da Magistratura, e ao doutor Pedro Miranda, nosso também querido coordenador das comissões da UAB, por realizar todo esse empenho, se dedicar-se com muito entusiasmo para que todos nós pudéssemos, em Santa Catarina e no Brasil, louvarmos dos inúmeros conhecimentos que estão sendo divulgados por essa plataforma. Então, em nome da Comissão de Direito Imobiliário, eu gostaria de externar o cumprimento a todos e o nosso muitíssimo obrigado. E esse agradecimento só não consegue ser maior que a minha particular alegria de poder estar aqui participando desse painel ao lado de pessoas tão respeitadas no meio do direito civil, do direito processual, do direito imobiliário. Costumo dizer que são aquelas pessoas, são aqueles autores, né, que nós aprendemos a gostar deles sem os conhecê-los presencialmente ou virtualmente, como no caso aqui que se avizinha. Mas aprendemos a reconhecê-los e a gostar deles por suas obras, pelos seus talentos e pela sua alegria e disposição em estar sempre nos ensinando. E com isso, automaticamente, eu me refiro aos nobres juristas, professor Silvio Venosa, professor Melim Chalub e ao professor Marcos Vinícius Borges. Hoje nós teremos a oportunidade de trabalhar um pouquinho o tema da multipropriedade, as questões atuais da alienação fiduciária na sua fase executiva e alguns aspectos destacados da incorporação imobiliária no contexto da recuperação judicial da incorporadora. Isso tudo, obviamente, com a possibilidade de nos comunicarmos pela plataforma do Zoom, ou seja, através do chat, para que nós todos possamos aqui ter uma participação efetiva ao nível de comentários e de perguntas, fato que nós procuraremos atender ao cabo da exposição dos nobres juristas. Com certeza, um enorme sucesso e, com base nisso, vamos à passagem aqui do bastão. Eu gostaria, né, de mais uma vez endereçar o meu bom dia ao doutor Silvio, ao doutor Melim, ao doutor Marcos, fazendo aqui um resumo muito substancial dos seus currículos, porque se eu fosse aqui me dedicar na integralidade de suas qualidades e predicados, o tempo que nós foi concedido seria, obviamente, esgotado. O doutor Silvio Venosa, desembargador aposentado, professor, autor de diversas obras jurídicas, a que eu mais gosto, professor, é sobre locação, obviamente, consultor, árbitro e parecerista de direito civil. Professor Melim, advogado, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Direito Civil e da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, fundador do IBRADIM. Se nós temos uma tese, acho que com muita veemência e concreta, de que o nosso querido e saudoso professor Silvio Capanema era o pai da lei do inquilinato, a oportunidade de apresentar a todo o Brasil o pai da alienação fiduciária, o professor Melim.
E, por último, nosso querido amigo conterrâneo, florianopolitano, Marcos Vinícius Borges, advogado, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também exerce sua titularidade como professor, coordenação da pós-graduação em Direito e Negócios Imobiliários do Instituto Damásio da Faculdade IBMEC de São Paulo, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia em Santa Catarina e superintendente adjunto da diretoria executiva do IBRADIM. Time composto, passo a palavra ao doutor Silvio Venosa para que possa discorrer sobre o seu tema escolhido, da multipropriedade. Lembrando a todos que nós temos aqui um painel de aproximadamente 1h30, onde nós estamos aqui destacando, a princípio, 30 minutos para cada um dos nossos expositores. O doutor Marcos e eu ficaremos aqui cuidando das manifestações, dos conteúdos, comentários e perguntas, para interagirmos juntos aos senhores e, assim, levarmos esse evento com a certeza, que já disse há pouco, de total sucesso. A palavra é sua, doutor Silvio. Mais uma vez, Silvio, bom dia, mais uma vez. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Mais uma vez, reitero um abraço a vocês e a meu colega Melim Charubi. Você simpaticamente mencionou o nome de nosso simpático e saudoso Silvio Capanema, e eu quero destacar que Melim e eu e mais um grupo grande de colegas estamos participando de uma obra coletiva que em breve será lançada em homenagem a meu xará, como eu o chamava, pessoa tão querida e tão saudosa. Vamos falar hoje de multipropriedade, que é um instituto que ficou dormiente durante algum tempo no Brasil, mas que é muito dinâmico no mundo do turismo internacional. O sistema da multipropriedade, conhecido como timesharing, universalmente como timesharing, ele é uma especificidade dentro da noção de condomínio. E o adquirente de uma unidade autônoma no empreendimento, ele participa da propriedade de uma forma sui generis, ele compra períodos. E ao adquirir períodos no nosso novo sistema, porque sempre havia uma dúvida, e há uma dúvida no direito internacional, de colocarmos a multipropriedade como direito real ou a colocarmos como direito obrigacional. Houve por bem o nosso legislador, ao introduzir os artigos no Código Civil pela Lei 13.777 de 2018, de criar mais um direito real. Nós, então, já temos um rol maior de direitos reais, desde aqueles tradicionais trazidos pelo Código de 16, originalmente por Clóvis Bevilacqua. Temos direito de laje, direito aos lotes, e este direito de multipropriedade é mais um direito real e, portanto, com maiores garantias do que o próprio direito obrigacional de alguns direitos estrangeiros. Há outros direitos estrangeiros que não legislam especificamente sobre a multipropriedade, mas o tratam dentro do campo obrigacional. Esse sistema surge primeiramente na Europa, exatamente na Grécia, sendo atualmente muito utilizado em todo o universo turístico, não é? E tem uma particularidade. O adquirente, o proprietário dessas semanas, porque basicamente são semanas que ele compra na unidade condominial, pode ser temporadas diversas de uma semana. A nossa lei, assumindo aquilo que se faz no exterior, possibilita que ele adquira semanas anuais, 1, 2 ou 3, dentro de um determinado limite. Nessas semanas, ele é proprietário para todos os efeitos e as legislações procuram adaptá-lo à lei condominial. O sistema é conhecido como timesharing no direito anglo-saxão, a propriedade a tempo repartido e alguns autores portugueses, direito real de habitação para alguns, ou habitação periódica para outros,
e ele é muito utilizado em Portugal, na Espanha, na França, e nem se diga nos Estados Unidos, com uma finalidade principalmente turística. Diferentemente da alocação a tempo por temporada que temos no Brasil, ou uma alocação mais restrita, ou mesmo o sistema Airbnb, que daria para falarmos uma outra palestra, que é a utilização de imóvel por tempos bem restritos, esse direito de multipropriedade ele cria o direito real. A nosso ver, andou bem o legislador, está muito bem discriminado na nossa lei, e uma particularidade que se liga a esse direito, que é o direito de intercâmbio. Não faz parte da nossa lei específica, mas, normalmente, as empresas, que geralmente são empresas ligadas ao turismo, que vendem, alienam e criam esse direito real, oferecem a oportunidade ao adquirente, ao proprietário ou ao multiproprietário, de ter um intercâmbio internacional que permita alienar esse período, se nesse determinado ano ele não vai utilizar a sua semana ou as suas semanas, ele pode ter um intercâmbio internacional, utilizando em outros empreendimentos nos Estados Unidos, na Europa, nas ilhas do Caribe, etc. E ele cede esse direito para o pool, aqui no Brasil, e utiliza o seu direito internacionalmente em outro empreendimento. Isto é uma particularidade que não integra diretamente o que está no direito real, mas que é uma possibilidade contratual e que, normalmente, os administradores que assumem a função de síndico, não é? Nós podemos ter, nesse condomínio, o síndico que cuida do imóvel materialmente, de acordo com a lei condominial, mas a administração do sistema de multipropriedade, pela própria discriminação da nossa lei brasileira, é de um administrador que geralmente e convenientemente seja da área hoteleira, porque a proximidade da multipropriedade com a hotelaria é muito grande, porque as unidades que não são utilizadas num determinado ano, ou que ainda estão disponíveis, estão dentro de um pool hoteleiro com uma administração desse nível. O artigo 1358-C, letra C, ele definiu a multipropriedade como sendo o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso, gozo, com exclusividade de propriedade imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Uma forma muito inteligente de utilização do condomínio para propriedades em mar, na costa, para propriedades nas montanhas, para propriedades, enfim, em recantos utilizados para o turismo. Não necessariamente aquele que vai utilizá-lo será um turista, poderá não ser, mas a ideia é proporcionar um imóvel de turismo para a classe média, que não tem interesse nem de ir para o hotel e nem tem interesse ainda de manter o imóvel na praia ou no campo. Ora, esse fenômeno surge exatamente como essa necessidade de um imóvel de férias para a classe média. E alguns países optaram por denominar o direito real de habitação, que nós temos no nosso direito real de habitação, mas para outras situações. Então, foi bom que o texto legal brasileiro fala multipropriedade como um direito real, como uma forma de utilização do condomínio. No Brasil, o fenômeno não teve muita aceitação. E eu diria por quê.
as pessoas jurídicas que se envolveram, pessoas jurídicas e também pessoas naturais que se envolveram nesse sistema, não deram muita confiança ao adquirente. Essa foi o principal problema. Eu conversava com o Menin um pouco antes, justamente falei que ia tocar nisso, porque ele mencionou por que o Brasil não teve um desenvolvimento no setor. O setor não foi amealhado pelas grandes empresas, e agora será. Certamente, nós já estamos tendo bons resultados com a nova lei, porque podemos pisar num local seguro, que é o direito de propriedade. Ora, mas na Europa e Estados Unidos isso é muito tranquilo. Eu tive uma experiência pessoal, inclusive, com utilização de multipropriedade nos Estados Unidos e funcionou perfeitamente. Nem sempre é muito barato, não é? Dependendo do local que se escolha, poderá ter uma despesa operacional muito grande. No sistema brasileiro, nós temos, então, o condômino de uma semana, 2 ou 3, e ele pagará as despesas de condomínio. E, além dessas despesas de condomínio, ele pagará também pela manutenção da unidade, porque essa unidade vem mobiliada e com os equipamentos eletrônicos necessários para uma habitação. Geladeira, fogão, televisor, por vezes torradeiras, por vezes secadores de roupa, dependendo do local, e assim por diante. Os móveis, os utensílios, a roupa de cama, tudo isto é uma despesa que é repartida como condominial entre os usuários, lembrando também que os empreendimentos condominiais eles podem ser mistos, e aí nós temos uma convenção e o regimento interno da mesma forma que a lei de condominial exige, e a convenção vai determinar se esse sistema de propriedade condominial vai atingir todo o empreendimento, todo o edifício, ou apenas algumas unidades. A convenção tem que discriminar quais unidades ficarão disponíveis para a multipropriedade e quais ficarão disponíveis somente para propriedade integral. Isso depende da convenção. O regimento complementa, não é? O regimento interno complementa isto, e a forma de administração também deve ser discriminada. E um aspecto que nós devemos destacar é que este condômino, quando exerce o seu direito pleno de propriedade nesta semana, ele tem a utilização de todas as porções condominiais, as porções comuns, a ginástica, as piscinas, as atividades em restaurantes que estejam ali funcionando, lanchonetes, e como condômino ele se subsume ao regulamento e às disposições condominiais. Aí eu lembro a vocês que nós temos toda uma sistemática de punição dos condôminos nocivos, os chamados condôminos antissociais, que, com muito maior razão, nós também temos que aplicar esses condôminos que ficam ali 1, 2 ou 3 semanas por ano, não só a eles como proprietários titulares, como a todos aqueles que lhes cedem o imóvel. Por quê? Ele, sendo um titular proprietário desta multipropriedade, ele pode emprestar, fazendo comodato, ele pode locar ou ele pode emprestar a pessoas de sua família para utilização. E nós sabemos que qualquer possuidor ou detentor de uma unidade condominial tem que se submeter ao regulamento do condomínio. Por exemplo, não pode ligar música alta depois das 10 horas, como está na convenção, não pode colocar uma superpopulação na sua unidade, e isso é importante, hein? O próprio texto legal discrimina que a convenção deve especificar quantas pessoas poderão utilizar cada unidade. Se a unidade é uma unidade menor para duas só pessoas, ou para 4, ou para 6, dependendo de sua extensão.
porque esta fiscalização é feita pelo administrador. Não se pode transformar este condomínio num pardieiro com excesso de pessoas, assim como não é admissível que o condômino proprietário total coloque condôminos nocivos ou excesso de população. Isso seria o síndico que deveria haver. Mas o condomínio, muito mais, quando então nós temos uma analogia muito grande com o sistema de hotelaria, o número de pessoas é importantíssimo. Devemos lembrar também que hoje nós temos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, condomínios setorizados, condomínios para pessoas acima de determinada idade, condomínios para jovens solteiros, condomínios para jovens casais, condomínios que permitem crianças, condomínios que não permitem criança, porque isso é uma outra modalidade de uso social da propriedade, a utilização da função social da propriedade. Então, se o condomínio é destinado a pessoas de maior idade, não é? Eu não digo a de melhor idade, porque eu já estou nela, e confesso a vocês, né, Meri, que essa não é a melhor idade, porque começa a doer tudo, a gente sabe, não é? Que nessa melhor idade dói tudo. E nós ficamos sendo fregueses muito constantes das farmácias, não é, Meri? Mas eles chamaram melhor idade de uma forma simpática, de nos chamarmos de mais idosos. Então, esses condomínios têm que obedecer também uma nova forma de segurança, porque eles vão ter equipamentos próprios para as pessoas de melhor idade, assim como os condomínios para jovens poderão ser admitido maior barulho, maiores ruídos. E isso influi diretamente nessa sistemática. Nós temos hotéis, por exemplo, estamos falando da hotelaria e do sentido muito próximo da hotelaria, e nós temos hotéis que são só para adultos. E hotéis que permitem crianças, hotéis que permitem animais. Isso também deve estar na convenção. Não vou entrar nesse detalhe, porque aí nós teremos que conversar sobre os animais de condomínio, mas eu já escrevi sobre isso e a jurisprudência tem muitos exemplos. Mas tudo isto está amalgamado no sistema da multipropriedade, que é registrável, como sendo direito real, é registrável, registra-se a fração ideal de terreno temporizada. Então, aqui nós temos já mais cálculos matemáticos para essa propriedade, e a lei não dá uma extensão ampla dessa multipropriedade. Normalmente, os condomínios em multipropriedade alienam 52 semanas. E dessas 52 semanas, nós podemos ter 52 proprietários de uma unidade, ou algum proprietário pode ter mais do que uma semana. Semanas da nossa lei. Outras leis estrangeiras permitem outros períodos, mas geralmente são semanas. Por que 52 semanas e não 54? Porque as outras semanas remanescentes, ou dias remanescentes, ficam para a manutenção do condomínio, que é sempre necessária. Então, a alocação, a alienação das unidades é por 52 semanas. E a convenção, ou mesmo o regimento, que pode sequenciar a convenção, deve especificar se há um número máximo de semanas. Porque não é conveniente que alguém adquira isso para ter 6 meses de utilização. Esse não é o sentido. Por isso que se fala em semanas. Então, a convenção pode limitar 2, 3 ou 4 semanas por ano. Isso não está na lei, mas deve estar na convenção. E enquanto as unidades não forem todas alienadas, o administrador poderá ou não utilizá-las para a hotelaria, porque o tempo ocioso é usado de hotelaria, porque isso amortiza as despesas do condômino. Vejam que o sistema é muito inteligente, não é? Quando ele é bem organizado, nós teremos isto funcionando perfeitamente. Quando a família vai para uma multipropriedade, vai encontrar ali a sua unidade
o seu apartamento. Vamos nos lembrar que não só apartamentos, não é? Pode ser condomínios horizontais típicos, materialmente horizontais, casas. Então, nós temos um chamado condomínio fechado, quando as casas são utilizadas em multipropriedade. Eu tenho certeza que muitos dos nossos espectadores já estiveram na região de Orlando, principalmente a região de Orlando, onde existem condomínios de casas que são em multipropriedade. Você aluga por 1, 2, 3 semanas, aluga do proprietário ou do administrador. E isto também se coloca nesses condomínios que não são edifícios. Mas, pensando em edifícios, condomínios, em edifícios, o turista, o proprietário turista, vai chegar na sua unidade e vai encontrar ali a roupa de cama, o televisor, o TV a cabo, ar-condicionado e aparelhos necessários para a sua convivência. E vai ter um serviço de hotelaria que vai arrumar o seu quarto diariamente, e utensílios de cozinha, pratos, talheres, a fiscalização de utilização disso é do administrador, e, portanto, ele tem um imóvel pronto para ele utilizar de plano e com sucesso na sua semana ou semanas de férias. A alienação dessas unidades é muito simples, você pode alienar lá qualquer pessoa, não existe direito de preferência, a não ser que a convenção especifique, basta apenas comunicar ao administrador que está alienando a propriedade, e a escritura dessa propriedade é novamente registrada, averbada ao registro anterior, sem nenhuma outra formalidade, e geralmente não existe restrição da convenção que se ofereça à administradora. Existe a possibilidade de renúncia. Vamos imaginar a seguinte situação: o multiproprietário não consegue pagar mais as despesas condominiais, ou ele não consegue pagar mais as prestações, né? Ele comprou essa sua semana em parcelas e, infelizmente, ele não consegue terminar o pagamento. A lei dá a possibilidade de renunciar, o texto legal é nesse sentido, não é abandono da propriedade, ele renuncia em benefício do administrador. Poderá receber ou não receber o que ele já pagou, mas essa possibilidade está na lei e pode ser supra-regulamentada na convenção. Então, vejam que o sistema tem uma inteligência muito própria e específica dessa situação. O condômino, voltando novamente, o condômino nocivo antissocial, ele pode se sujeitar às multas. O sistema de multas do Código Civil não me agrada nem um pouco, eu digo isso nos meus livros, porque a multa nem sempre resolve a questão condominial. Até chegar o ponto em que algum julgado já admite do condômino não poder usar a sua propriedade porque ele é essencialmente antissocial. Isso pode ocorrer com maior razão ainda, onde na multipropriedade ele se assemelha ao hóspede, sendo proibido ele pessoalmente de utilizar, ou algum dos seus familiares. Não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe quantos problemas nós temos na convivência condominial. E o sistema de multas, nós temos que alterar isso nas próximas mudanças do Código, porque esse sistema de multa progressiva poderá não ser eficaz com alguns condôminos. Mas isso é um problema à latere. Eu já vejo aqui o meu tempo já se esvaindo, porque quando a gente conversa do assunto que gosta muito, a tendência é falar muito, não é, Lenin? E nós, na locação, na multipropriedade, você em todos os setores desses, nós temos algumas preferências. Somos professores de direito civil, mas temos preferências. Eu sei que o Leandro concorda com a nossa preferência pelo direito imobiliário.
Mas vou deixar para as perguntas, nós estamos num tempinho de pergunta. Eu creio que com essa exposição muito breve sobre a multipropriedade, eu já aguçei os espíritos daqueles que estão nos ouvindo e também daqueles empresários que estão pensando o que fazer com os seus futuros condomínios, com suas construções. Deixamos, então, porque eu não quero invadir o tempo do meu colega e que estamos aqui avidamente esperando, e esperamos, no final, poder esclarecer mais alguma coisa, agradecendo tremendamente e encarecidamente a OAB de Santa Catarina por esta oportunidade ímpar de falar com vocês. Muito obrigado. Silvio, muito obrigado. Nós é que agradecemos essa oportunidade singular de tê-lo conosco e perceber sempre essa sua alegria no transmitir o seu vasto conhecimento. Eu, de plano, remeto aqui a palavra ao doutor Melim, para que ele possa, então, proferir as suas explanações, e depois, conforme combinado, né, Marcos, nós entramos aqui nesse intervalo aqui para fazermos as junções dos temas, ouvir aí a manifestação dos nossos colegas que estão nos acompanhando e as perguntas que naturalmente surgirão, não pela ausência do devido esclarecimento, porque ele foi preciso, a vossa apresentação foi extremamente adequada e tratou com muita propriedade a multipropriedade, mas em termos de acréscimo, que com certeza o nosso público gostará de participar, dada essa oportunidade. Professor Melim, consigo? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Em primeiro lugar, meu agradecimento à OAB de Santa Catarina pelo convite para participar desse debate, e, sobretudo, com o professor Silvio Venosa, a quem todos nós temos uma grande admiração pela sua vasta obra e profunda. E ainda há pouco comentava com ele, independentemente da obra dele, me agrada muito, de vez em quando, ver no YouTube alguns dos seus vídeos, que são curtos, mas muito eficientes, muito bons, né? E acabo agora de assistir uma bela palestra do professor Venosa sobre a multipropriedade. Agradeço também e cumprimento o nosso colega Leandro e o nosso colega Marcos Vinícius, meu grande amigo, vacilista aí de Marcos Vinícius, aí de Floripa. Pois bem, depois de vermos uma palestra assim, muito positiva, sobre aspectos assim, agradáveis do professor Silvio Venosa, eu vou incomodá-los com dois assuntos desagradáveis, problemáticos, né? Vimos a apresentação de um tema que é assim, um refinamento da racionalidade do aproveitamento do direito de propriedade. Interessantíssima, né? Me agrada muito e é um tema que sempre me estimula muito, me interessa muito, me desperta muito o interesse, esse melhor aproveitamento do direito de propriedade, de modo a disseminá-la o mais possível, o seu aproveitamento. Mas, de qualquer forma, também o meu tema volta-se para o aproveitamento da propriedade, para a racionalização do direito de propriedade e da função social do contrato. Eu vou me dedicar a falar sobre dois temas, um pouco rapidamente, sobre o tema da incorporação imobiliária sobre regime de afetação, sobre regime de afetação patrimonial, no contexto da recuperação da empresa incorporadora e, na segunda parte, vou me dedicar a uma breve nota sobre alguns repetitivos que estão selecionados no STJ a respeito da execução do crédito fiduciário imobiliário em face do direito do consumidor. Bom, no que tange à incorporação imobiliária, sob regime de afetação e no contexto da recuperação judicial, é importante lembrar, desde logo, que o patrimônio de afetação foi regulamentado pela Lei 10.931 do ano de 2004 e, portanto, não se refere ao procedimento de recuperação judicial por uma óbvia razão. A Lei da Recuperação Judicial veio a ser sancionada, aprovada no ano seguinte, de 2005. Então, a lei
10.931, ao introduzir o patrimônio de afetação, regulamenta os seus efeitos em relação à falência e não à recuperação judicial. E isso suscitou, agora, diante da crise que levou muitas empresas incorporadoras ao regime da recuperação judicial, suscitou dúvidas, suscitou controvérsias, com posições assim, diversificadas em relação à possibilidade ou não de se incluir o patrimônio de afetação no plano de recuperação judicial, pelo fato de a lei ser omissa, pelo fato de a lei ser silente, tanto a lei da incorporação quanto a lei da recuperação judicial. Ora, não faz nenhum sentido submeter uma incorporação imobiliária sob regime de afetação à recuperação judicial. E por quê? Simplesmente porque a criação de um patrimônio de afetação, de um patrimônio separado, importa em que se tomem os direitos e as obrigações correspondentes a uma determinada incorporação, a um determinado empreendimento imobiliário, e colocá-lo e alocá-lo, constituir para esse empreendimento autonomamente um patrimônio separado, um patrimônio dotado de autonomia. E para que esse patrimônio dotado de autonomia tenha a possibilidade de seguir sua vida independentemente de eventuais situações de crise da empresa incorporadora, é indispensável, e, aliás, é da própria natureza de um patrimônio de afetação, qualquer que seja o patrimônio de afetação, o seu regime de incomunicabilidade e de vinculação de receitas. E assim é na incorporação imobiliária, até porque a atividade da incorporação imobiliária voltada para a construção de um edifício, sua entrega aos adquirentes, ela é voltada, ela é vocacionada para a segregação patrimonial por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque ela é dotada de um interesse social relevantíssimo, porque, de um modo geral, ou na grande maioria dos casos, ela é voltada para a construção de habitações. E nós temos um déficit habitacional de quase 10 de milhar de habitações. Então, há um interesse social relevante que justifica a afetação, a criação, uma proteção, uma tutela especial. Tutela especial que já vinha da Lei 4.591, mas faltava uma proteção patrimonial. E a proteção patrimonial, mediante separação do patrimônio de afetação, ela é justificada e viabilizada pelo fato de a incorporação, qualquer incorporação imobiliária, qualquer empreendimento, ser dotado de lastro próprio para a formação das receitas necessárias à realização do empreendimento e à entrega das unidades e ainda à apropriação do resultado positivo pelo empreendedor. Ora, na medida em que ele tem essa possibilidade, essa capacidade de geração de receitas pela exploração do seu próprio ativo, tal como um project finance, que assim é, cria-se, então, em torno dele uma rede de contratos coligados que possibilita a formação de receitas. E aí vem, então, uma série de medidas na lei que não convém agora, que não comporta agora apreciar, dada a exiguidade do tempo, mas, fundamentalmente, voltemos nossa atenção para a incomunicabilidade e a vinculação de receitas. Ora, na medida em que a incorporação tem capacidade potencial de formação do seu próprio capital para realizar-se e dar o resultado ao empreendedor, evidentemente que essas receitas devem vincular-se àquele fim econômico e social. Então, essas receitas são vinculadas à execução da obra. E, além das normas especiais da Lei 4.591, veio o Código de Processo Civil de 2015 e acrescentou
uma medida, um mecanismo de proteção excepcional em relação às incorporações imobiliárias em geral, porque ele adotou a ideia do regime de vinculação de receitas provenientes da venda das unidades e do financiamento e dispõe lá, no rol dos bens impenhoráveis, os créditos oriundos das vendas das unidades, das incorporações, vinculados à execução da obra. Então, veja que a lei, o direito, não apenas na norma especial, mas também na norma geral do CPC, vincula as receitas da incorporação de venda à execução da obra. Protege e confere uma prioridade especial, ou seja, protege os credores da obra em geral, trabalhadores, fisco, banco, fornecedores e adquirentes, mas prioriza o interesse dos adquirentes, ao conferir a eles, adquirentes, a fiscalização e a possibilidade de destituição do incorporador na incorporação imobiliária. E eu diria, agora, até mesmo no regime da recuperação judicial, em que a incorporação pode prosseguir. E por que a incorporação pode prosseguir? Porque o regime da recuperação judicial é um procedimento de continuidade da atividade empresarial. Esse procedimento privilegia e tem o propósito de viabilizar o prosseguimento da atividade empresarial. E os patrimônios de afetação, mesmo que separados, estão sob a gestão daqueles administradores da empresa, agora na RJ, fiscalizados pelo administrador judicial. Então, seguirão todas as incorporações sob regime de afetação separadas, porque incomunicáveis. O regime da incomunicabilidade aí é estabelecido por lei. Regime da incomunicabilidade e da vinculação de receitas é estabelecido por lei. E, sendo estabelecido por lei, só por lei pode ser suprimido ou excepcionado. Mas a lei da recuperação judicial e nem a lei 4591, nenhuma das duas excepcionou a incomunicabilidade. Portanto, a incomunicabilidade, independentemente da recuperação, prossegue os seus efeitos. Aquelas incorporações, então, afetadas, prosseguirão a sua atividade normalmente. Os adquirentes continuarão recebendo os relatórios periódicos do incorporador para o acompanhamento da obra e, no curso dessa atividade, se eventualmente o incorporador paralisar a obra por 30 dias, injustificadamente, ou a retardar o seu andamento injustificadamente, poderá ele, mesmo em recuperação judicial, ser destituído pela maioria dos adquirentes e ser substituído por um outro incorporador, assumindo a comissão de representantes, a administração, a gestão da obra. Bom, eu não vou me estender mais em relação a essa questão, dado que tem o outro tema que é também muito relevante e atual. O outro tema, e deixamos para as perguntas, as questões pontuais de maior interesse sobre essa matéria. No que tange ao crédito fiduciário, a alienação fiduciária é um contrato de garantia, é um contrato acessório de garantia, e ele é empregado com muita frequência, e em maior frequência, evidentemente, no âmbito da comercialização de imóveis, tanto na incorporação imobiliária como no loteamento, onde há mais de meio século, aliás, há quase um século, porque o compromisso de compra e venda é de 1937, né? Então estamos perto de chegar a um século do compromisso de compra e venda. Criou-se, então, um acervo jurisprudencial vasto e bem consolidado sobre os efeitos da resolução da promessa de compra e venda. Vem agora, no ano de 97, a alienação fiduciária, que é um contrato de garantia, que é também utilizado no mesmo ambiente da comercialização de imóveis nas incorporações e no loteamento, onde anteriormente era somente a promessa de compra e venda utilizada. Pois bem, passou a jurisprudência, então, nos
nos momentos iniciais de problemas decorrentes de inadimplemento da obrigação garantida por propriedade fiduciária, aplicar aqui ou ali efeitos da resolução da promessa de compra e venda em face de inadimplemento de devedores fiduciários. Ora, nós estamos diante de dois tipos de contratos diferentes. São duas categorias distintas de contratos. A promessa de compra e venda, sabemos, é um contrato preliminar de transmissão da propriedade. E a alienação fiduciária, um contrato acessório de garantia. Ele serve a um outro contrato, que é o contrato principal, que, em regra, é o contrato de mútuo. O contrato de promessa de compra e venda, em regra, na dinâmica desse negócio da incorporação, esses dois contratos, a promessa e a compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, são utilizados em momentos distintos na incorporação imobiliária. A promessa de compra e venda utilizada durante a obra, no período em que o adquirente paga de 20% a 30% do preço de aquisição. No momento da conclusão da obra, concluída a obra, o incorporador tem assegurado o direito de retenção da unidade até que receba a integralidade do preço. Está previsto no artigo 52 da Lei 4.591. Mas a grande maioria dos adquirentes de classe média não dispõe dos 70% ou 80% restantes para integralizar o pagamento no momento da conclusão da obra e, em contrapartida, receber o domínio pleno e a posse do imóvel para livre fruição. Então, neste momento, o banco financiador da obra ou qualquer banco pode financiar o complemento do pagamento do preço ou o próprio empreendedor pode financiar o pagamento do preço. E, nesse ponto aqui, há um aspecto muito interessante que eu vou registrar aqui, é que muitas pessoas estranham que o empreendedor possa financiar. Não há objeção nenhuma a que o empreendedor possa financiar. A Lei 10.931 cria normas gerais de financiamento da comercialização de imóveis e a alienação fiduciária de bens imóveis, ela é permitida não apenas às instituições financeiras, mas a toda e qualquer pessoa. A alienação fiduciária é um contrato de garantia tal qual é a hipoteca e o penhor. Qualquer pessoa com capacidade para contrair obrigações e alienar e dispor de seus bens pode contratar a alienação fiduciária. Pois bem, mas independente disso, há lá no Código Civil, no antigo e no atual, né, um dispositivo que trata da venda a crédito, e dispõe que, na venda a crédito, o vendedor é obrigado a entregar a coisa. Ora, se na venda a crédito o vendedor, que no caso é o incorporador ou o loteador, é obrigado a entregar a coisa, né, não parece equilibrado um contrato em que ele entregue a coisa e fique sem garantia do pagamento do saldo remanescente. Tudo isso agregado ao artigo daquele dispositivo, da Lei da Incorporação Imobiliária, que confere ao incorporador o direito de retenção até receber a integralidade do preço. Portanto, no momento da integralidade do preço, surge a necessidade de complementação do pagamento. E, portanto, surge a necessidade, para a grande maioria dos adquirentes, de tomar um financiamento. E, obviamente, oferecer em contrapartida, uma garantia que agora é utilizada a alienação fiduciária, no passado foi a hipoteca. Pois bem, vez por o STJ, já de muitos anos, e eu registro aqui um acórdão de 2008, 12 anos atrás, que fez um cotejo entre a natureza jurídica distinta dessas duas espécies de contrato e reconheceu que não se pode aplicar os efeitos da resolução da promessa à alienação fiduciária. E aí vem, então,
Sim, e o STJ, então, já consolidou a jurisprudência nesse sentido. E também com fundamento em e também com dois outros fundamentos. Primeiro, a Lei 9.514, que regulamenta a alienação fiduciária em garantia, é de 1997, é uma lei especial e é de 1997. Então, pelo critério da especialidade e pelo critério da cronologia, a Lei 9.514 prevalece sobre as normas do Código do Consumidor. Mas disso aí, há no Código do Consumidor o artigo 53, que diz que anula a cláusula, que anula a cláusula de perda total das quantias pagas em caso de resolução da promessa de compra e venda e da alienação fiduciária, por inadimplemento da obrigação do comprador ou do devedor fiduciante. Pois bem, aí se questiona, aplica-se ou não se aplica o artigo 53 do Código do Consumidor ao contrato de alienação fiduciária? Aplica-se sim. Aplica-se sim. E, muito simplesmente, ele nem precisaria dizer que anula essa cláusula, porque o Código Civil já dizia antes do Código de 2002 que anula a cláusula que permita ao credor hipotecário, ignoratício, onde quer ficar com a coisa na hipótese de vencimento da dívida e não pagamento pelo comprador. É o que isso? É a cláusula da vedação do pacto comissório. E o artigo 53 nada mais faz do que reproduzir esta regra geral de vedação da cláusula comissória. Sim, a cláusula comissória é vedada na promessa de venda e é vedada também nos contratos de garantia em geral, inclusive na alienação fiduciária, como prevê também o Código Civil. É vedado ao credor fiduciário ficar com a coisa. Ora, mas a aplicação dessa vedação se faz de modo distinto na promessa de compra e venda e na alienação fiduciária. Vejam vocês, se na promessa de compra e venda nós estamos tratando de um contrato em que há obrigações, em que há prestações interdependentes, há prestações correspectivas, há duas prestações recíprocas interdependentes. E, portanto, esse contrato se conforma à regra da resolução do contrato, que é o artigo 475 do Código Civil, que lá dispõe: pode a parte lesada pelo inadimplemento requerer a resolução do contrato ou a ação de cumprimento. Já o contrato de crédito com pacto adjunto de garantia, qualquer que seja ela, né, nesse contrato não há duas prestações e, portanto, não há interdependência de prestações que constitui o pressuposto necessário da resolução de promessa, de promessa e de qualquer outro contrato bilateral. Então, há aqui um contrato de mútuo, é um contrato real unilateral. Real porque o credor já terá prestado no momento da celebração do contrato. Então, não há obrigação dele passível de ser requerida, passível de ter seu cumprimento requerido pelo devedor fiduciante. E, nesse caso, não há como admitir-se a resolução do contrato de crédito com a alienação fiduciária e nem muito menos a restituição da quantia paga. Por quê? Porque, sendo um contrato unilateral, sendo um contrato de garantia, e havendo a vedação no Código Civil e na lei especial, a que o credor fique com o bem no caso de vencimento da dívida sem que o devedor pague, a lei prevê que o credor fiduciário ou hipotecário promova a venda da coisa e se pague com o produto da venda em dinheiro. Então, a resolução da promessa, que é um contrato bilateral, com prestações interdependentes, a resolução produz efeitos exoneratórios, restitutórios e ressarcitórios. As partes voltam ao estado anterior e ao ressarcimento das perdas e danos daquele que provocou o inadimplemento. Já no contrato de crédito com garantia, não,
porque há apenas uma obrigação e, mais do que isso, a lei proíbe o credor de ficar com a coisa enquanto, na promessa de compra e venda, a regra é a apropriação do bem pelo credor, na alienação fiduciária, a regra é ao contrário, é diametralmente oposta, é a vedação a que o credor fique com a coisa. Ele é obrigado, por lei, a promover a venda da coisa, apropriar-se do produto em dinheiro e entregar ao devedor o saldo remanescente. Então, enquanto lá, na promessa de compra e venda, a restituição das partes ao estado anterior importa em que o promitente vendedor reincorpora o domínio ao seu patrimônio e restitui as quantias, necessariamente, óbvio, ao promitente comprador, aqui não. O credor não pode se apropriar, tem que vender, e o que ele entregará ao devedor é o saldo remanescente, se houver. E a regra está prevista na Lei 9.514, assim. Pois bem, foram selecionados dois, e agora para encerrar, porque eu presumo que eu já até estou ultrapassando o meu tempo, no STJ foram selecionados recentemente dois recursos especiais, e é bom anotar isso, porque é importante acompanhar. Um deles é o RESP 1871-911, de São Paulo, 1871-911, de São Paulo, e o outro é o 1873334, também de São Paulo. 1873334, também de São Paulo. Na semana passada, a ministra Nancy Andrighi rejeitou a afetação do primeiro deles, do 1871911 de São Paulo. Rejeitou sob o fundamento de que a questão ainda não foi amplamente discutida no STJ, porque a maioria dos casos tem sido decidida em agravo, quando não há oportunidade das partes sustentarem. E agora, então, o ministro Buzzi é relator desse outro e estamos aguardando, então, a apreciação dele, se ele, então, afeta para prosseguir a apreciação pelo rito repetitivo ou não. É importante, sim, acho, finalizando, importante, sim, no meu modo de ver, que o STJ, no qual já está consolidada a jurisprudência, segundo a qual prevalece a regra da 9.514 sobre o artigo 53 do Código do Consumidor, e eu apenas faço apenas uma observação, uma ponderação. Não me parece que seja uma prevalência aí, me parece que seja uma aplicação da regra do 53 de modo distinto, porque essa regra do 53, na realidade, remete à regra especial. Ela remete à regra especial. Ela está no CDC, sim, ela produz todos os efeitos previstos ali no 53, mas com remissão à norma específica. Esse é o meu ponto de vista. Eu presumo, e, Leandro, se eu ultrapassei, peço desculpas pelo meu excesso aqui, mas é que eu escolhi dois temas e talvez devesse me manter em um só. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Professor Melim, muito obrigado pela aula mais uma vez. Você não ultrapassou tema nenhum, nem um minuto. O senhor poderia ficar a tarde inteira aqui, só teria um trabalho técnico aqui para aumentar o nosso link, né, Marcos? Mas fora isso, não tinha problema nenhum. Foi ótimo aí ouvirmos, né? Agora eu sou obrigado aqui por fazer um comentário. Houve uma quebra do princípio da isonomia. Não falo da isonomia temporal, mas pela escolha do tema, né? O professor Venosa navegou aí em mares mais calmos, mais tranquilos, né? Ele falou da multipropriedade, time sharing, já vi aqui que tem algumas perguntas do professor Venosa para fazer na sequência, enquanto deram para o professor Melim um mar mais turbulento aí, né? Um mar mais agitado, né? Isso aí, obviamente, foi provocação do nosso querido Marcos, a quem eu passo a palavra nesse instante, para fazer as suas primeiras colocações. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez agradeço também a oportunidade que você está dando à nossa Comissão de Direito Imobiliário, da UAB, e a palavra é sua, meu prezado. Obrigado, Leandro. Queria dar um efusivo bom dia a todo mundo aí, em especial ao nosso presidente Rafael, que oportunizou
que a Escola Superior da Advocacia, junto com a coordenação das comissões, encabeçasse esse evento de 62 painéis, 250 palestrantes, enfim, todos os dias úteis de agosto aqui conversando sobre advocacia. Então, queria o meu agradecimento especial ao presidente Rafael, à Caixa de Assistência, ao OAB-Prev e à Cicobi Advocacia. Também queria fazer um agradecimento, sempre faço isso, lembrando que por trás dos advogados e advogadas que estão à frente do sistema OAB, como eu, como o Leandro, como o presidente Rafael, nós temos um staff administrativo muito grande, né? Colaboradores e colaboradoras que cuidam com muito carinho de tudo isso que acontece na OAB. Agora, por exemplo, nós estamos aqui na sala do Zoom e a Mariane, que é uma das colaboradoras da ESA, está sempre junto com a gente, sempre aqui, ajudando, assim como a Tamires, a Jéssica, enfim, todo o pessoal do staff administrativo da OAB. Vai o meu grande abraço aí pela ajuda nesse mês da advocacia. Também queria dar o meu abraço especial ao professor Silvio Venosa, mais uma vez aqui conosco na OAB de Santa Catarina, meu querido amigo Melim Chalub, também já velho conhecido da casa, está sempre por aqui no presencial, no online, sempre aceitando os nossos convites. Obrigado, professor Melim. É uma honra tê-lo, o senhor e também o professor Silvio nessa nossa conversa de hoje. Bom, o meu objetivo aqui, como eu falei para o Melim ontem, né, eu vou só dar um pitaco, né, o pitaqueiro famoso, com relação àquilo que o professor Silvio e aquilo que o professor Melim falaram, até porque nós temos perguntas e o objetivo aí é fazer com que os advogados e as advogadas que estão nos assistindo possam tirar as suas dúvidas. Com relação ao tema da multipropriedade, eu faço um destaque, vou fazer um destaque sobre cada tema, e aí a gente já devolve para o Leandro pegar as perguntas e fomentar o debate. A multipropriedade no Brasil, o timeshare, é uma realidade há mais de 30 anos. O que nós tivemos recentemente foi a edição de uma norma que a instituiu no formato de direito real perante o Código Civil, né? Mas é uma realidade. Só que era uma realidade que ela vinha truncada. Existiam problemas? Existiam. Primeiro porque não era claro a existência de um direito real, até porque o rol de direitos reais do 1225 é taxativo. Muitas vezes o empreendedor optava em constituir condomínios voluntários, um condomínio geral, e aí nós tínhamos aí as óbvias decorrências negativas disso, como o direito de preferência na alienação das cotas, a penhora de fração ideal, a possibilidade de extinção e assim por diante. Mas veja, a criatividade dos empreendedores e dos advogados imobiliários, mesmo com esse cenário pré-lei, não impediu o timeshare ou a multipropriedade. Nós temos aí cidades e regiões do país como o Nordeste, nós temos aqui no Sul Gramado, nós temos no centro do país Goiás, Caldas, com uma série de cidades e empreendimentos já desenvolvidos em multipropriedade em timeshare. É um ponto positivo, extremamente positivo. Como o professor Silvio colocou, primeiro ponto, oportuniza a propriedade privada. Muitas vezes a pessoa não teria condições de adquirir uma propriedade e aqui ela está adquirindo uma fração de tempo de uma propriedade privada. Vejam, ao mesmo tempo que nós temos uma redução de custos e um rateio de despesas, o que oportuniza pessoas que teriam menos condições financeiras a obter essa fração de tempo. Do ponto de vista do empreendedor, é muito importante também, porque ele tem uma maior margem de lucro no empreendimento. Vejam que ele constrói, como o professor Silvio colocou, ele constrói uma casa num condomínio e vende a fração de tempo daquela casa 7, 14, 50 vezes. Isso oportuniza também um ganho. E vejam, se de um lado o comprador está tendo benefício, do outro lado o empreendedor está tendo benefício, é a famosa relação ganha-ganha. Quem ganha é o mercado, produz riqueza, produz emprego, geração de riqueza para aquela região. Então, eu acredito que a multipropriedade ela só tem pontos de elogios. No entanto, o ponto aqui é o seguinte, o foco da lei parece ter sido bastante a instituição da multipropriedade em novos empreendimentos. Sempre que a gente vai falar, a gente acaba falando de novos empreendimentos que serão instituídos no formato, né, de condomínio multipropriedade. Isso está certo, é um mote interessante. Nós temos sim que pensar nos novos empreendimentos imobiliários adotando o regime de multipropriedade. Mas eu também me preocupo, né, e acho que também é uma boa oportunidade para a instituição da multipropriedade naqueles condomínios já pré-existentes antes da lei, né? Ou seja, nós temos condomínios edilícios, a gente pode ter um condomínio
de sobreposição de unidades horizontais, um prédio, a gente pode ter um condomínio de lotes, que já pré-existia quando nós tivemos a 13777. E esses condomínios, né, em geral, vejam, isso pode ser uma salvação para aqueles condomínios de segunda moradia, aqueles apartamentos de praia, aquelas casas, chácaras de campo, que muitas vezes ficam subaproveitadas pelo proprietário ao longo do ano, né? É muito interessante a instituição da multipropriedade nesses condomínios que já pré-existiam. Bom, e aí eu tenho uma situação que eu me preocupo bastante, que é talvez seja aí uma antinomia que nós tenhamos no Código Civil. Por quê? O 1358-P, ele prevê que a instituição da multipropriedade, desculpe, o 1358-O, inciso 2, ele prevê que a instituição da multipropriedade em condomínios já pré-existentes, ele vai depender da deliberação da maioria absoluta dos condôminos, né? A maioria absoluta dos condôminos. Isso é ratificado também lá no 1358-U. O 1358-U, ele diz que o empreendedor ele pode vetar o uso da multipropriedade no empreendimento novo, mas isso pode ser mudado pelos condôminos, depois da instituição de condomínio, pela maioria absoluta. Então, a maioria absoluta dos condôminos, ela serve tanto para instituir quanto para quebrar a regra que foi instituída pelo empreendedor. Até aí, sem problemas. A gente percebe que existe uma forte preocupação da lei em dizer como que as coisas vão acontecer nesse condomínio edilício pré-instituído. Por quê? Porque você comprou a sua unidade no momento anterior à instituição da multipropriedade. Você pode discordar disso. Então, a lei andou bem em trazer todas as preocupações e as cautelas que o condomínio tem que ter. Vejam, o 1358-P diz que a convenção de condomínio vai ter que ter as seguintes matérias, ou seja, tem que mudar a convenção do condomínio edilício. Depois, o 1358-Q vai falar do regimento interno. Diz o que o regimento interno que um condomínio edilício que vai adotar a multipropriedade tem que ter. E depois o 1358-R traz aquela menção que o professor Silvio colocou, que é obrigatório ter um administrador profissional. Ou seja, a lei traz uma série de preocupações, a lei traz várias preocupações para você instituir a multipropriedade em condomínios edilícios pré-existentes. Mas o que nós temos aqui talvez seja uma antinomia. Por quê? Porque o inciso 2 do 1358 vai falar em maioria absoluta dos condôminos. E aí a gente entende, né, não só dos presentes em assembleia, mas todos os condôminos, né, os 50 mais 1. Só que se a gente for para o 1351 do Código Civil, a gente vai ter que, depende de aprovação de 2/3, depende de aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção. Então, vejam, para eu instituir a multipropriedade, eu preciso de maioria absoluta dos condôminos. Mas a própria lei diz que eu tenho que mudar a convenção de condomínio. Para mudar a convenção de condomínio, eu vou precisar de 2/3? Então, para instituir a multipropriedade, eu preciso de maioria absoluta. Mas para instituir ela modificando a convenção de condomínio, eu vou precisar de 2/3? Aqui me parece que eu tenho uma norma geral, o 1351 de quórum, e uma norma específica. E aqui a instituição da multipropriedade, na minha opinião, vai se dar por modificação na convenção de condomínio, sendo aprovada por maioria absoluta dos condôminos e não só dos presentes. Mas eis um ponto que me causa preocupação, como que a gente vai fazer a instituição em se tratando de condomínios edilícios pré-existentes. E, por fim, só um comentário com relação aos assuntos que o professor Melim muito bem colocou, né, tanto o patrimônio de afetação quanto a alienação fiduciária. Vejam que tanto o patrimônio de afetação quanto a alienação fiduciária, eles têm em comum, né, o que eles têm de pontos em comum? Ao passo que eles trazem segurança jurídica aos contratantes envolvidos, e é isso que acontece, patrimônio de afetação e alienação fiduciária traz segurança jurídica aos players envolvidos nos negócios jurídicos, nos negócios imobiliários, eles devem sempre ser protegidos e valorizados, porque eles fomentam o mercado. Os institutos que trazem segurança jurídica para os contratantes, eles devem ser protegidos, eles devem ser valorizados. Por quê? Porque a segurança aos contratantes fomenta o mercado, seja o contratante o empreendedor, seja aquele adquirente de uma grande ou de uma pequena unidade, no tocante ao valor, pouco importa. Então, eu acho que a gente tem que partir da premissa, e eu vejo muitas vezes o patrimônio de afetação
ser criticado, a alienação fiduciária agora passando por severos ataques, por assim dizer, eu tento dar um passinho para trás, Melim, e pensar o seguinte, mas para que eles servem? Qual que é a função deles no mercado? A função não é dar segurança? As pessoas não fomentam mais negócios com segurança jurídica, então por que não protegê-los de uma maneira mais destacada? Né? Com relação à alienação fiduciária, né, o Melim colocou muito bem a questão do resto repetitivo, que eu já vou comentar, mas nós temos também um questionamento com relação à constitucionalidade do procedimento extrajudicial. Né? Questionar se o procedimento extrajudicial é ou não é constitucional. Veja, isso é ir na contramão legislativa do mundo e também do Brasil. É ir na contramão legislativa do mundo e também do Brasil. Por quê? Por que eu falo também do Brasil? Porque atualmente nós temos 2 projetos de lei tramitando, um com relação à execução de títulos judiciais e extrajudiciais fora do Poder Judiciário, ou seja, você vai poder expropriar bens do devedor fora do Poder Judiciário. E nós temos recentemente também a tramitação do projeto de lei do despejo por falta de pagamento fora do Poder Judiciário. Então, é ir na contramão do mundo. Se você pode tirar a posse do locatário inadimplente, se você pode tirar a propriedade do devedor de um título executivo extrajudicial, por que você não pode utilizar o procedimento de consolidação previsto na lei da alienação? É ir na contramão do mundo e também na nossa contramão legislativa. Né? E, por fim, Melim, eu acho que o Melim foi até sutil quando falou da decisão que o STJ deu da ministra Fátima Nancy, que eu sou um grande admirador, mas acredito que nesse ponto aqui ela falhou, e falhou feio. Né? A decisão dela, ela rejeita aquele caso paradigma, né? Aquele resto como paradigma, porque essa é a função dela naquela decisão, aceitar ou rejeitar aquele paradigma. Mas, do inteiro teor, você verifica que ela está dizendo assim, ó, esse tema não tem que ser julgado pela sistemática do resto repetitivo. E isso, salvo o melhor juízo, não é competência dela como relatora designada pelo presidente. Né? Então, ali quem vai fazer a análise se o tema merece ou não merece é o colegiado. O que ela, como relatora, vai identificar é se esse caso escolhido como paradigma é ou não é digno de selo. E ali me parece que ela extrapolou um pouquinho quando disse que as turmas de direito privado devem debater melhor. Eu até não discordo do que ela colocou ali, que tem muito precedente que é gerado em agravo interno. No entanto, não é aquele o momento. Muito obrigado, eu devolvo a palavra ao Leandro, uma honra poder estar aqui com vocês 3. Como se diz, equipe taco, né, professores? Equipe taco, né? Mas o professor Venosa foi instado, né, pelo nosso querido Marcos. Eu gostaria de agregar aqui a manifestação do Marcos, uma pergunta de uma colega, a Deise Arruda Regis. Ela pergunta como é que se faria essa possibilidade de disponibilidade das semanas aqui no Brasil com uma semana em outro país, baseado na legislação brasileira. Então, é o primeiro comentário e pedido aqui do nossa colega advogada. Olha, a pergunta é bem apropriada. O sistema de intercâmbio, ele é um acordo internacional. As empresas brasileiras que administram as multipropriedades, elas têm acordo com essas entidades que cuidam dos intercâmbios, inclusive fazem depois as divulgações, não é? Então, nós podemos ter aqui 2 semanas de utilização de um empreendimento brasileiro e nós vamos escolher um empreendimento no exterior. Se nós formos, por exemplo, para uma ilha grega, vamos ver que as nossas 2 semanas, pela disponibilidade desse sistema de intercâmbio, vale também 2 semanas lá. Mas se eu for pedir, por exemplo, o intercâmbio para a cidade de Nova York, que é muito procurada, as minhas 2 semanas podem equivaler a 1 semana só lá. Então, isso depende dos acordos internacionais. Aí é obrigacional. Nós estamos fugindo do direito real. O direito obrigacional é feito um contrato paralelo para esses intercâmbios.
E, às vezes, pode ser que vocês tenham um intercâmbio muito valioso aqui no Brasil e que valha mais semanas do que o empreendimento que vocês estão procurando no exterior. Então, isso depende do ajuste dessas entidades. Professor Venosa, eu também concordo, e eu acredito o seguinte, tem um fator aqui, tem um fator mercadológico e econômico, que eu calculo que vai ajudar o tema da multipropriedade no Brasil, que é a questão da rentabilidade. É um tema a ser também entendido, porque nós nunca tivemos, pós a edição da lei e pós a edição da construção contratual firmada pelos advogados que atuam no segmento, taxa de juros a 2% ao ano. Esse fator é um fator que vai mudar muito, né? Todo o cenário da compreensão não só jurídica, mas também da compreensão econômica, que move efetivamente as pessoas. Eu queria aproveitar aqui um outro tema, o professor Melim tem uma pergunta também da nossa colega, ela faz o seguinte questionamento ao senhor. A alienação fiduciária efetivada para patrimônio de afetação acredita o credor na recuperação judicial ou não? Tá. Você pode repetir, por gentileza, a alienação fiduciária? Ela pergunta se a alienação fiduciária efetivada para patrimônio de afetação acredita o credor na recuperação judicial ou não. Acho que ela está preocupada com o desenvolvimento do tema da recuperação judicial em face do patrimônio de afetação, em termos do credor. Eu não sei se eu consigo... O credor fiduciário, não. Eu acho que eu entendi. O credor, a posição do credor fiduciário sobre um imóvel em incorporação imobiliária no contexto da recuperação. O crédito dele... Bom, aí há dois aspectos a considerar. Primeiro, que na recuperação judiciária os créditos seguem, no patrimônio de federação, não seguem o plano, não são absorvidos pelo plano, permanecem fora do plano. E também a alienação fiduciária está fora do plano. A alienação fiduciária, a propriedade fiduciária, está prevista sua exclusão expressamente pela Lei 11.101. Então, ambos estão fora do plano. Ambos, pelos dois efeitos, desculpe, pelas duas naturezas dessas figuras, ambos estão fora do plano. Tanto o patrimônio de afetação como a alienação fiduciária. Então, por dois fundamentos, o crédito do credor fiduciário está fora do plano de recuperação judicial. Não sei se é exatamente isso, mas acho que é isso que é a questão. Acho que a dúvida vem nesse prisma. E tem uma outra pergunta do nosso colega doutor Matheus, ao professor Venosa. Ele faz o seguinte questionamento, professor. O artigo 1358-T, T de tudo, do Código Civil, trata sobre a renúncia translativa na multipropriedade. O senhor entende que essa modalidade de renúncia também se estenderia à renúncia abdicativa, hipótese em que o poder público seria o beneficiário? Eu podia repetir o final da pergunta? Qual é o final? Sem dúvida, sem dúvida. Ele faz um questionamento sobre o artigo 1358-T do Código Civil, que trata sobre a renúncia translativa na multipropriedade. Ele pergunta se o senhor entende se essa modalidade de renúncia também se estenderia à renúncia abdicativa, hipótese em que o poder público seria o beneficiário. Aí, no caso, não se trata aí é derrelício, é abandono da propriedade. Então, nós devemos fazer a diferença entre o abandono da propriedade e a renúncia. A lei foi específica para justamente não permitir o abandono, porque isso iria tumultuar e confundir o empreendimento. Quando o multiproprietário ele não consegue vender a sua semana, e ele está devendo muito e não consegue honrar seus compromissos, ele só pode renunciar, pura e simplesmente, para a administração. Não vamos colocar o Estado
nessa relação. Ok. Professor Melim, a nossa colega que fez a consulta, disse que exatamente era essa a dúvida que ela tinha e agradeceu. Aliás, se eu for destacar aqui, né, Marquinhos, a quantidade de elogios aqui pela apresentação dos três colegas aqui, nós íamos perder mais uma hora aqui para destacar todos os votos, os parabéns, a alegria de estar ouvindo. Enfim, e tem mais um questionamento aqui do professor Melim, sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais em contrato de alienação. Se essa despesa competerá ao credor fiduciário ou ao devedor fiduciante? Por força de lei, por força de lei e pela própria natureza da obrigação, ela é atribuível ao devedor fiduciante, porque o devedor fiduciante é titular do direito real de aquisição e, mais do que isso, da posse direta do bem. De acordo, então, com a jurisprudência de acordo com o dispositivo da Lei 9.514, né, que dispõe expressamente nesse sentido, e também reconhecido pela jurisprudência maciça do STJ, a contribuição condominial dentre os fatores que determinam a exigibilidade, está a fruição. Então, o devedor fiduciante é quem tem a fruição e, além disso, ele é titular de um direito real de aquisição e, portanto, ele é o sujeito passivo dessa obrigação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu imagino aqui que talvez a extensão da pergunta pudesse ser no caso da consolidação da propriedade, né? Se ela... Sim. Isso, aí é um desdobramento, aí é interessante, é um desdobramento interessante, importante aí. Na hipótese de o devedor fiduciante encontrar-se inadimplente perante o condomínio e vir a se tornar inadimplente também perante o credor fiduciário e vier, por consequência, a propriedade a ser consolidada no credor fiduciário, essa obrigação pretérita passa ao fiduciário, que agora como proprietário pleno. E assim por força do, se não me engano, 1345 do Código Civil, segundo o qual o adquirente responde pelo débito pretérito, claro, com direito de regresso. Né? Perfeito. Acho que é isso. Sim, eu acho que foi só um plus aqui, porque, obviamente, que vai se fazer a consolidação e o ajuste de valores de lado a lado. Né? Exatamente. Está por esse processo, naturalmente. Meu prezado Marcos, mais algum acréscimo? Eu quero dizer que nós estamos aqui completando, né, por incrível que pareça, 90 minutos. Né? É aquele velho ditado, né? As coisas boas, elas passam muito rápido, né? Elas fluem muito rápido, né? Então é isso, Marcos. A responsabilidade aqui, de certa forma, de cuidar o horário. Te pergunto se você gostaria de fazer mais um importante pitaco. Aliás, todos os pitacos do Marcos são sempre muito, muito elogiados, né? Não, Leandro. O pitaco final, na verdade, é um destaque aqui de quem é fã e está aqui quase que babando, ouvindo o professor Melim, o professor Silvio, que é interessante. O professor Silvio trata, né, com uma simplicidade, ele trata com uma didática de um assunto tão novo do ponto de vista legislativo, da multipropriedade, e ele falando parece que isso é letra da lei há 20, 30 anos, né? É uma coisa interessantíssima. E o Melim, os assuntos tão novos, né, como alienação fiduciária, recuperação judicial e ainda por cima o patrimônio de afetação, de uma maneira tão tranquila o dia a dia dele, né? Então, só fazer o meu registro aqui, mais uma vez, agradecendo por estar aqui com vocês, na qualidade de literalmente fã. Eu estava aqui ouvindo os nossos dois mestres, Leandro. Obrigado. Exato. Marcos, eu também questiono o doutor Venosa, o doutor Melim, se gostariam de fazer alguma consideração final. Olha, eu agradeço demais essa oportunidade e eu apenas faço uma observação em relação à observação do Marcos Vinícius. Eu também estou de acordo que, para mudar a convenção para o sistema da multipropriedade, é necessária a maioria absoluta. Por tudo isso que você já
já declinou, não é? Inclusive, quando nos meus comentários eu vou colocar um parágrafo que eu não falei disso, eu acho que no meu texto do livro, que está em revisão. E eu agradeço a presença de vocês, a Amelim, que sempre nos honra, sempre nessa... Nós estamos sempre nos encontrando nesses eventos, e isso é muito bom. E parabenizar a OAB de Santa Catarina e dizer que, infelizmente, nós não podemos viajar como viajamos anteriormente, mas assim que pudermos viajar, eu fico aí com o débito de visitá-los pessoalmente no próximo evento. Muito obrigado. Obrigado. Professor Melim? Eu também agradeço profundamente o convite, me senti muito honrado. Foi uma manhã assim, interessantíssima, muitíssimo proveitosa, pela sua condução, Leandro, pela brilhante palestra do professor Velosa, com quem aprendi muito, a despeito de já ter lido e escrito sobre a matéria, mas aprendi mais hoje com ele e me associo às palavras do Marcos Vinícius a propósito da fala do professor Venosa, e também o Marcos Vinícius. Cumprimento também pela palestra dele, que também foi interessantíssima, muito importante e acrescentou muito também aos meus conhecimentos. Muito obrigado a todos vocês. Meus prezados, eu tenho a honrosa missão de agradecer profundamente também aos nossos ilustres palestrantes, dizer que foi uma honra, né, participar desse momento, de alguma forma conduzir esse momento com todos os senhores. A OAB de Santa Catarina agradece a todos pela atenção, pela acolhida, né, pela participação de todos que aqui durante a apresentação dos senhores, percebendo a importância do tema, mas também conseguiram aqui se dedicar aos inúmeros elogios. Eu termino fazendo uma lembrança e uma saudação ao nosso querido amigo, que tive a oportunidade de falar mais cedo. Mais ou menos ele me ensinou assim, que era 12h33 e que o sol a pino esbanjava todo o seu vigor e energia. Que o calor era sufocante. Que a distância de um monte, um senhor, percebia um jovem à beira do mar a dedicar-se a sucessivos e exaustivos movimentos. Ia ao chão e com um volúpio arremessava seu membro superior em direção ao mar. Passaram-se alguns instantes e o senhor pôde perceber que o jovem estava lá, reeditando os mesmos movimentos, como se estivesse num verdadeiro balé a céu aberto. Tocado pela curiosidade humana, que a todos assola, resolveu descer do monte para ver o que estava acontecendo. No caminho, e já sobre a areia da praia, pôde perceber milhares e milhares de estrelas no mar, arremessadas que foram pela força impiedosa das ondas. Foi quando finalmente ele entendeu o que estava a acontecer e, encontrando o jovem, lhe teria dito: meu jovem, não há o que fazer. São milhares e milhares de estrelas no mar, elas estão fadadas a morrer. O jovem observou e ouviu atentamente o senhor. Porém, foi mais uma vez ao chão, resgatou mais uma estrela e, com mais força do que antes, arremessou ao mar. E depois lhe teria dito: mas para essa o destino será outro. Então, eu quero dizer que o destino foi outro porque as pessoas fizeram e porque esse jovem fez a diferença. Marcos, professor Venosa, professor Marco Melim, os senhores estão fazendo a diferença. E é por isso que eu relembro a saudação do nosso querido amigo Capanema com essa frase e com esse ensinamento que ele me deu há alguns anos atrás. Mas não só os senhores estão fazendo essa diferença, mas a inúmera quantidade de colegas advogados que participaram dessa jornada de manhã, que pararam todas as suas atividades para se dedicar a ouvi-los, num ato
de verdadeira paixão pelo direito. A todos, uma boa tarde e muitíssimo obrigado. Fiquem bem.